Olá, boa tarde a todos, bom dia. Eu estou gravando esse vídeo para deixar como suporte para vocês estudarem depois, tá certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os principais conceitos da geografia, os conceitos de espaço geográfico, paisagem, região, território e lugar. Então, primeiramente, o que é um espaço geográfico? O espaço geográfico é todo o espaço que ele foi transformado, ele foi moldado, modificado, foi explorado pelo homem e por suas ações. Então, todas as sociedades que habitam o planeta Terra, elas tiveram ao longo dos anos essa capacidade, de transformação profunda dos espaços. Daí surgiu o conceito de espaço geográfico. Não é mais aquele espaço natural, que não há nenhuma transformação. Não existe mais esse espaço. É utopia pensar que existe um espaço que não foi transformado por alguma sociedade. Todos os espaços, por sua vez, sofrem influência do ser humano, seja ele um espaço que está inabitado ou não, mas todo espaço, todo lugar, toda região ou território ou paisagem foi transformado ou recebe a influência das sociedades, ok? Então nós temos aí nesse quadro, belíssimo, colorido, esses três conceitos. Conceito de espaço geográfico, paisagem e região. Os três, esse trio, eles estão conectados, certo? Por que eles estão conectados? Porque dentro do espaço geográfico eu vou encontrar muitas regiões. Dentro dessas regiões, por sua vez, eu vou encontrar muitas paisagens. E dentro da paisagem, eu vou encontrar o espaço geográfico. E a paisagem e a região, ambas também estão dentro do espaço geográfico. Então, por isso, os três estão conectados, certo? Então, vamos revisar. O espaço geográfico é um espaço mais amplo, em uma escala maior. Ele contém tanto paisagens como as regiões, ok? Então, passando para o próximo slide, nós temos os outros dois conceitos da geografia, que é o conceito de território e o conceito de lugar. O que é um território, Existem territórios indígenas, existem territórios quilombola, existe o território de dominação do tráfico de drogas. Então, o território é uma porção do espaço que foi dominado por algumas relações de poder, em que alguns indivíduos, ou que apenas um indivíduo, ele tem o poder de controlar, certo? Manipular as ações dentro daquele determinado espaço, que ele é delimitado por fronteiras. No caso do lugar, do conceito do lugar, é um conceito, podemos dizer, mais íntimo, ou seja, o lugar é o pequeno espaço, em termos de escala, é o pequeno espaço que está voltado para a interação do homem com o seu habitat. Então, aquele pequeno espaço onde você mora, onde você interage, certo, com outras pessoas que estão à sua volta, ali é seu lugar. Você compreende como sendo um lugar, tá bom? Então, um lugar é aquele espaço que está mais próximo, em termos de escala, de amplitude, das relações individuais de cada ser humano. Passando para o próximo slide, nós vamos ler e compreender melhor esses conceitos da geografia, que são 5. Estão lembrados? Espaço geográfico, paisagem, região, território e lugar. Então, falando do espaço geográfico, eu sintetizei nesse seguinte conceito. O espaço geográfico é a combinação entre o espaço físico
em interação com os agentes sociais que têm as ferramentas para e a capacidade de transformá-lo, ou seja, tem as ferramentas para transformá-lo, mas também tem a capacidade de transformá-lo de forma contínua e acelerada. Então, o que a gente tem observado é o seguinte, que cada vez mais, com o aumento das novas tecnologias, o homem tem conseguido, com essas ferramentas, transformar espaços que antes não eram possíveis. Exemplo, no passado, o comércio era feito por navios, né, através dos navios, que era o principal meio de transporte das mercadorias. Hoje, as mercadorias elas são transportadas de forma mais rápida através de outros meios, como avião, como caminhão, motocicleta, não é verdade? Então, o aumento da tecnologia fez com que as pessoas, as sociedades, os governos, de forma acelerada e contínua, conseguissem transformar intensamente o espaço geográfico. Tá bom? Então, revisando, o que é, em síntese, em resumo, o que é o espaço geográfico? É a combinação do meio físico com a sociedade em interação, onde ambos interagem de forma que esse espaço geográfico tem sido afetado cada vez mais pelo avanço das novas tecnologias. O próximo conceito é o conceito de território. Então, na geografia, é um conceito muito utilizado. Por quê? Porque existem diversos tipos de territórios e cada território ele pode ser estudado de forma diferenciada. Se for um território, por exemplo, em um lugar inóspito, de clima frio, então ele vai ter propriedades e características climáticas diversificadas e aí você vai estudá-lo de uma forma diferenciada, buscando abordar elementos principalmente do clima. Se for um território social, você vai buscar na sociologia ou em conceitos das ciências humanas compreender aquela sociedade. Então, o que é o território? Então, eu coloquei aí para vocês que o território ele é delimitado e dominado por relações de poder que se sobrepõem àquele espaço. Então, a essência do território é que ele foi dominado por alguém ou por um grupo social. Então, todo espaço que tem essa característica muito forte, ele é chamado de território. Então, tem o território quilombola, tem o território indígena, certo? Tem o território do tráfico de drogas, que a gente tem nas telejornais, né? Mais enfaticamente nas comunidades que antes eram chamadas de favelas. Hoje não é mais, tá? Não existe mais esse conceito de favela. Hoje são consideradas comunidades. Então, uma característica do território é o seguinte, que em termos de escala, o território pode ter alguns metros até centenas de quilômetros quadrados. Por exemplo, a comunidade da Rocinha é um território, ali algum traficante ou líder de comunidade, ele tem o controle sobre a vida, né, daquelas pessoas, daquela sociedade. E ali são centenas de quilômetros quadrados, não é? Os espaços entre dois territórios que estão fazendo limite estão muito próximos. Então, esse espaço que está entre um território e outro é chamado de fronteiras. E é nessas fronteiras que há o conflito direto, muitas vezes, né? É onde começam as grandes guerras. É no limiar dessas fronteiras entre um território e outro. Região. Região também é um conceito muito importante para a geografia, porque quando a geografia surgiu, né, o conceito de região geográfica era muito trabalhado nos estudos acadêmicos.
porque as pessoas elas não conseguiam compreender e não tinham ferramentas para estudar todo o espaço geográfico. Então, os estudiosos eles começaram a delimitar pequenas porções do espaço geográfico, seja em centenas de quilômetros quadrados, seja em milhões de quilômetros quadrados. Mas a região ela consegue, né, englobar todos os demais conceitos que a gente estudou anteriormente. Então, dentro do conceito de região, eu posso encontrar o conceito de território, eu posso encontrar o conceito de paisagem e eu posso encontrar também os lugares. Então, o que é uma região? Em resumo, uma região em geografia consiste de forma teórica e prática em uma porção do espaço geográfico na qual estão inseridos mais de um território. Então, se existe um território, né, existe dentro desse território paisagens, não é verdade? E dentro da região tem paisagens e tem território, porque se tem território também tem as paisagens. Então, vejam que todos esses 5 conceitos, conceitos de espaço geográfico, território, região, paisagem e lugar, estão interligados. Então, nós não podemos estudá-los separadamente. Então, quando nós formos estudar um tema em geografia, provavelmente vão aparecer mais de um desses conceitos. E são esses conceitos também que vão ser cobrados de vocês durante as atividades rumo ao vestibular, rumo ao Enem, né? E que vocês possam, né, absorver esses conceitos que são simples. Não precisa também ter dor de cabeça para decorar. É só você entender que o espaço geográfico como um todo é todo o espaço do planeta Terra que, por sua vez, foi transformado pelas sociedades. O território é uma porção do espaço que foi dominado, controlado ou monitorado por relações de poder. A região é uma porção do espaço geográfico onde estão inseridos mais de um território, certo? E essa região, ela é também delimitada por limites, que são chamados de fronteiras. Então, existem fronteiras entre territórios e existem também fronteiras entre as regiões. Tudo bem? Então, que vocês possam estudar cada vez mais. Um grande abraço.